A Sábia revelou o plano final dela pra The Boys. Faz sentido ela querer destruir o mundo? E o V1, será que o Bombástico tá mesmo com ele? The Boys fez o episódio mais diferente da série até agora. E a gente vai analisar cada detalhe, cada referência. Marvel, Sony, Homem-Aranha, Doutor Estranho, tem muita coisa pra gente conferir. Vem comigo, galera! Inês Trunks, Peter aqui! Bom, The Boys tá caminhando pro final e dessa vez a série revelou o verdadeiro plano da saga. Tava demorando, né? Ela quer acabar com o mundo e viver num bunker. É isso. Faz sentido isso? Faz. A gente vai tentar entender a Sábia nesse vídeo aqui. Mas não vamos falar só da Sábia não, tem muita coisa pra gente conversar. Você tem que ser sábio, né? Então se prepara, mas capricha nesse like. E se você, como eu, tem vontade de falar as coisas que você gosta dentro do YouTube, eu vou deixar aqui embaixo o link do Fórmula YouTube 2026. Eu acabei de lançar esse treinamento e vou falar pra você. É minha obra-prima, de verdade. Eu sei que é clichê, eu poderia falar isso pra qualquer um. É um treinamento de YouTube que eu não faço há 5 anos, ok? Eu tô me dedicando a esse treinamento há 6 meses, tô lançando agora. Tá preço de lançamento e tá diferente de tudo que você viu. Não são as estratégias que funcionavam antigamente, até no passado. Aquela coisa de, tem que ter uma capinha bonita, colorida, você tem que ter um enquadramento bacana, bota luz, capta o áudio. Não é isso, ok? São estratégias validadas, atuais, que funcionam agora, pro seu canal agora, pra você monetizar mais rápido, pra você crescer mais rápido. São técnicas de espionagem de vídeos outliers. Tipo, tá tudo incrível, cara, o que eu fiz lá. Vocês não vão encontrar isso em lugar nenhum. Dá uma chance pra você mesmo, pra você fazer o teu negócio aqui dentro. E se você já tem um negócio fora, traz pra cá pro YouTube, que eu acho que é a melhor plataforma que tem, como um negócio seguro. Vale muito a pena, aproveita, corre, porque esse preço vai virar, o lote vai virar, e você vai garantir ele agora, e você vai ser mais um, com certeza, dar feedback positivo desse treinamento que tá ajudando tanta gente. Obrigado, vamos lá, galera. Espoleta! O episódio abre com a Espoleta investindo no plano. O marketing na Igreja Democrática da América, apresentando Homelander como profeta de Deus. Esse era o caminho mais seguro para introduzir o cara como uma figura religiosa sem causar muito barulho. O problema é que o Homelander não quer ser o profeta. Ele não quer ser comparado a Jesus. Ele quer ser Deus. Ponto final, cara. Isso mexeu fundo com a Espoleta, porque a Espoleta tem um passado religioso. Ela foi criada e ajudada pelo reverendo Greg Dupree, da Igreja Batista Sagrada de Daytona. Esse reverendo foi tipo um pai para ela. E até hoje ele vê ela como uma fiel da igreja. Imagina o tamanho do conflito interno. E para piorar, o pai tá em cima dela o tempo todo, sabe? Tentando ocupar o lugar dela como representante do lado religioso desse projeto de poder do Homelander. Ela tentou desabafar com o Soulja Boy, cara, mas a real é que ninguém ali tava, tipo, genuinamente preocupado com ela. Ela tava completamente sozinha, sabe? Além disso, a voz tava apertando ela pra pressionar as outras igrejas. E aí entra o ponto mais sombrio. Mesmo sabendo que um super chamado Louva a Deus tava atacando a Igreja Batista Sagrada, ela não fez nada. Por medo? Pode ser, mas eu acho que tem alguma coisa de devoção política cega aí também. O fato é que no final, ela traiu a própria igreja, traiu o reverendo e traiu ela mesma. Ela apresenta o programa e joga todo mundo na fogueira, falando que todos os infiéis eram luzes estrelistas. Ela deixa entender que o reverendo poderia ser um pedo. Olha o nível que ela chegou. Uma mistura de medo de morrer com devoção. E aqui eu preciso falar uma coisa que vem me incomodando faz tempo. Inclusive uma crítica que eu tenho até de Demolidor Renascido também. O mundo tá acabando lá fora, né? Um ditador tá dominando tudo. Quase nada desse conflito é mostrado na tela. Tudo é resolvido numa sala. Custava mostrar o louva a Deus ameaçando o reverendo? Poderiam ter aberto o episódio com ele sendo ameaçado, né? Depois sim, mostrar a mídia distorcendo a verdade. Fazer a ponte até a sala dos 7 com a Espoleta, vendo aquilo. Aí depois revelava que os dois eram próximos. Inclusive dava pra ter feito esse flashback da Espoleta antes, sabe? Construir essa relação nos episódios anteriores, principalmente no quarto, que rolou bastante. Black Noir! E por falar em construção, vamos pro Black Noir. Esse Black Noir não é clone, né? Não é espião, não é nada que a gente estava especulando. Ele é um ator. O set pra ele é só um trabalho. É o que ele realmente gosta é de atuar. E ele tava trabalhando com o Adam Burke, né? Que foi um dos maiores diretores da VOT, né? Depois deu aula na Godot. E agora tava dirigindo a peça do Justin, que é o Black Noir 2. Cara, eu tava gostando muito dessa história. Achei que realmente ia rolar alguma coisa importante depois daquele discurso do Adam Burke sobre o Profundo. O Black Noir, ele conseguiu, sabe, chamar a atenção do Pai, criou uma tensão boa. Mas no fim das contas, o Profundo matou o Adam Burke e ainda ameaçou o Black Noir. Sinceramente, cara, que coisa mais broxante, né, galera? Eu tava realmente torcendo pro Black Noir descer a porrada no Profundo. Mas ele ficou quieto, ficou lá paradão. Peito, mas talvez o Black Noir se vingue dele lá na frente. Pode ser, mas vai me dizer que você não queria ter dado um soco no Profundo naquela cena. Pô, meu irmão, que ódio desse cara. Eu vou te falar, até o final dessa temporada ele deve morrer. Ou o Black Noir ou o Luz Estrela vão acabar com ele. O terror e o dia normal dos The Boys. Depois do Black Noir, o próximo capítulo é do terror. Sim, esse episódio realmente quis fazer algo novo, né? A gente perdeu vários minutos com piadinhas, brincadeiras envolvendo terror e a obsessão dele pelo Homelander. Pedro, mas você achou ruim? Cara, se você me perguntar se foi engraçado, eu vou dizer que foi, ok? Mas por ser temporada final, cara, eu esperava menos gracinha e mais tensão, entende? O Homelander ignora completamente os The Boys. Qual o sentido de deixar os The Boys vivos, sabendo que eles querem acabar com ele? Nos quadrinhos isso faz sentido, porque os The Boys têm várias provas contra a VOT. Então fica aquela guerra fria, sabe? Aquela coisa de dissuasão, né? Mas na série o Homelander basicamente domina os Estados Unidos. Era só anunciar que eles são terroristas. Pedro, mas eles estão escondidos. Sério? A Zoe e o pai dela também estão. E o Soulja Boy usou a inteligência da VOT pra achar eles. Soulja Boy encontrou o Butcher facinho da última vez, galera. A Luz Estrela tá lá, lavando brinquedo de cachorro
enquanto tem luz estrelista morrendo nas ruas. Você quer apostar quanto que no próximo episódio as coisas vão ficar urgentes do nada? Essa cena deles, cara, foi o mesmo que correr atrás do próprio rabo. A Kimiko reforçou que ela e o francês não são compatíveis. Depois o francês fez o mesmo conversando com o terror. Só serviu pra reforçar o que já tinha sido dito no episódio anterior, sabe? A mudança de perspectiva do Leitinho também poderia ter sido deixado pra outro episódio. Sabe, esse papo meio suicida dele, o lance do Rio e com o Butcher também. O Butcher poderia mudar de ideia de última hora e usar o V1 pra salvar as meninas e não resolver tudo agora. Vocês repararam que ele só fez isso por causa do Lenny, né? Ele muda de ideia depois de olhar pro troféu do Lenny na estante. Enfim, pra mim, cara, eles não souberam muito bem o que fazer com os The Boys nesse episódio. O foco foi pros supers da VOT. Sábia! Bom, finalmente a Sábia revelou o verdadeiro plano dela. Dessa vez não quiseram deixar pros últimos segundos da série, né? Que bom. A Sábia, cara, é uma super vilã clichê pra caramba. Olha a origem dela. Ela criou a cura pra leucemia pra salvar a avó dela. Ninguém quis dar bola pra ela. A avó dela morreu. Depois disso ela resolveu acabar com o mundo. Eu quero dominar o mundo. Como? O plano dela tem 2 passos. Primeiro, colocar o Homelander no poder, fazer ele dominar o país. Segundo, soltar o vírus super, provocar uma guerra mundial entre supers e humanos. E o que ela vai fazer depois? Viver num bunker e ler em paz. Por isso que ela não quer que o Homelander use o V1. Ela quer matar ele com super vírus. E não só ele, vários supers juntos. Ah, Pedro, mas como é que isso pode causar uma guerra mundial? Bom, o presidente dos Estados Unidos é a favor do Homelander. A Sábia pode dizer que quem soltou o vírus no ar foi algum país específico, né? E a partir daí a guerra começa. A Primeira Guerra Mundial começou por muito menos, entende? Imagina o genocídio de supers americanos, né? Isso, cara, isso seria, visto como ataque direto aos Estados Unidos. Faz total sentido o plano. Ah, e tem a Ashley também. A série deixou claro uma coisa que eu vinha falando nas outras análises. A Ashley, na verdade, não lê mente. Quem lê é a Ashleyzinha que tá grudada na nuca dela. Isso me fez lembrar do 4 do filme Vingador do Futuro, lembra? Do Arnoldão? O 4 era um mutante que divide o corpo com o irmão George. O cara era todo deformado, parecia um veto guardado na barriga, mas em compensação, ele era vidente telepata. Eu recomendo demais esse filme pra vocês, cara. Vingador do Futuro, do Arnold Schwarzenegger. Comenta aí quem já assistiu. Cara, nota 10 esse filme, hein? Soldier Boy. Bom, galera, Soldier Boy tá ganhando muito mais destaque do que eu esperava. Isso com certeza tem a ver com a série VOT Rising. Ele é o sucessor, né? Vai ser o cara que vai carregar a franquia nas costas daqui pra frente. Por isso essa explosão toda agora. O Soldier Boy e o Homelander vão atrás do Sr. Maratona pra encontrar o V1. O Sr. Maratona é um antigo membro do set na série. Ele foi trocado pelo Trem-Bala. A diferença é que nos quadrinhos, o Maratona morre de outra forma. Você lembra a cena do avião? Na HQ 21 de The Boys, o Maratona tá naquela cena famosa. Ele não sabe voar. Foi levado lá pra cima pelos outros membros que voam. Só que quando tudo dá errado, ele se segura no Homelander e sobe nas costas dele. Quando o Homelander dá um rasante para tentar nivelar o avião, ele atravessa com tudo, a parte de trás do avião, e o Maratona perde a cabeça no impacto. Caramba, demais isso. Marvel e Sony. Bom, antes de falar do Supernatural, deixa eu comentar os posters que apareceram na cena do Maratona. Cara, eles são uma piada solta atrás da outra, né? O primeiro chama atenção, Madame Maratona. Claramente uma referência pra Madame Web, né? Madame Web, ou Madame Paramédica, né? Tem também Marathon of the Heart, que provavelmente é uma zoeira com os filmes do canal Hallmark. Esse canal faz um monte de filme romântico pra família com Heart no nome. Tipo, tem Heart tudo que é filme, né? Deck the Heart, Hearts of Christmas, Heart of the Matter. São vários. Inclusive o nome da atriz que aparece no pôster é Michaela Starr, que é o nome de uma das produtoras de The Boys na vida real. Outro pôster é Mr. Marathon Across the Spider-Verse, óbvia referência pro Homem-Aranha através do Aranha-Verso. Nesse pôster tem o nome do Mindstorm, que é um dos membros fundadores da Payback na série. Tem o nome do Muzzletov, que faz parte dos Titânicos, que é outra equipe do universo The Boys. E tem o Mind Droid, que é outro membro da Payback nos quadrinhos. E ainda tem Vampire Hunter, né? De cara você acha que é uma referência pro Blade, mas na verdade é uma sacanagem com Lincoln, o caçador de vampiros. E o melhor, tem Ghost Runner 2, que lembra Blade Runner. Mas o que chama mais atenção é a frase Supernatural Speedster, que é uma das referências pra Supernatural, né? Mas o que tem nessa cena que vai além do pôster é uma sacada genial. Eles estão zoando o tempo todo, dizendo que esses não são filmes da VOT, não fazem parte do VCU. E os atores não podem mencionar a VOT, nem nenhum herói licenciado. É a mesma situação do Sonyverso, que também não faz parte da Marvel Studios, né? Os filmes do Sonyverso não podiam mencionar os personagens da Marvel, nem a própria Marvel. Mas sempre tinha uma tentativa de ligar os universos para tentar ir bem nas bilheterias. E aqui vem a melhor parte. O Homelander fala que a Sony Pictures TV é para onde vão os supers decadentes. E a piada é que a Sony Pictures Television é co-produtora de The Boys, junto com a Amazon MGM Studios, né? Ela tem o direito da série. Inclusive, eles quase fizeram um filme pra The Boys lá atrás. Eu vou falar disso no vídeo. Participações especiais. Quando Soldier Boy e Homelander entram na casa do Maratona, tem vários atores reais lá dentro conversando. O Kumail Nanjiani, que fez o Ringo em Eternos, o Will Forte, o Christopher Mintz-Plasse, o Seth Rogen. E o Seth Rogen aparecer que não foi por acaso. Esse cara é um dos responsáveis por The Boys existir. Além de ser produtor executivo da série, foi ele que iniciou o projeto lá atrás. O Seth Rogen e o Evan Goldberg, eles compraram a primeira edição de The Boys em outubro de 2006. E eles tentaram convencer a Sony a adaptar o quadrinho pro cinema. A Sony até topou, mas disse que iria fazer com outras pessoas. O diretor, o Adam McKay, que dirigiu vários filmes do Will Ferrell, quase transformou
transformou The Boys numa trilogia no cinema. Teve roteiro finalizado e tudo, ok? Mas depois que não rolou, o Seth Rogen, o Goldberg e o Eric Kripke assumiram o projeto. Quase que a gente teve um filme de The Boys nos cinemas. Pra quem não sabe, o Seth Rogen também é a voz do Ellen em Invencível. E também é produtor executivo de Invencível. Pô, o cara tem tudo. Ele aparece várias vezes em The Boys. Na conversa, na casa do Maratona, esses atores começam a falar de outros artistas que se ferraram no governo do Homeland. Citaram a Aziz Ansari, Macaulay Culkin, Joaquin Phoenix, Kiefer Sutherland, Meryl Streep e até o Benedict Wong e o Benedict Cumberbatch, que fazem o Wong e o Doutor Estranho. Também teve Greg Robinson mencionando lá os tacos do Danny Trejo. E é real, galera. O Danny Trejo, ele tem uma franquia chamada Trejo's Tacos. Citaram também o Bill Hader, que foi morto. E aí logo em seguida o ator Christopher dá a ideia de sumir com o ator Michael Cera. O mais legal dessa piadinha é que os dois fizeram Superbad juntos. Os caras são amigos pra caramba, né? Teve referência pra todo lado. Falaram do Mark Hamill, da Jennifer Lawrence, do Ben Kingsley, do Channing Tatum. Mas o ponto mais importante é que tocaram numa crítica real. Eles zoaram os atores que acham que com post no Instagram vão mudar o mundo. Estão ali falando de postar um quadrado preto no Instagram como forma de protesto, sabe? Que é a mesma coisa, cara, que você pintar uma unha pela paz, ou sei lá, você postar um quadrado preto no Instagram contra o racismo. Não muda nada. É o tipo de protesto que não altera o sistema. É aquela indignação que vira produto e rende grana pra quem posta. Mal químico. Bom, o personagem misterioso do Misha Collins é o Mal Químico. Quem que é esse cara? Ele apareceu pela primeira vez na HQ 40 de The Boys. Ele é capaz de se transformar em qualquer coisa. Elemento, ser vivo, objeto, qualquer coisa mesmo. É um transmorfo casca grossa demais. Só que ele era um mequetrefe da pior espécie nos quadrinhos. O que fez ele perder nos quadrinhos é que ele ficou na forma gasosa e o Butcher aproveitou pra botar fogo nele. Ele é forte nos quadrinhos, mas nunca foi dito que ele era capaz de derrotar o Homelander. Na série foi o contrário. Ele só precisou soltar o bafo podre dele lá pra nocautear o Homelander. Segundos, né? E o Homelander desmaiou. Sério, a série não para de nerfar o Homelander. Todo episódio ele tá caindo, ficando de joelhos. Nem parece que é o super mais poderoso do mundo, né? E aí vem uma pergunta que eu não consigo deixar passar. Por que ninguém nunca usou o gás desse cara pra conter o Homelander? A VOD sabia da existência dele. A Sábia, com toda a inteligência dela, né, com certeza ouviu falar desse cara. Os próprios The Boys, né, que estão atrás de uma forma de derrotar o Homelander faz quanto tempo? Nunca pensaram nisso? Como é que pode isso? Cara, então imagina o tamanho da arma. Um super que apaga o Homelander em segundos com a respiração. Por que não usaram? Na minha visão, tem duas possibilidades. A primeira é que os roteiristas simplesmente não pensaram nisso. Acho mais óbvio. A segunda, de repente mais provável até, né, é que de alguma forma esse gás foi estocado. Pode ser que apareça na hora final, faz sentido. Mas se isso não acontecer, vai ficar meio esquisito, porque o cara existe, o gás funciona e ninguém usou. Soulja Boy amava Stormfront? O Soulja Boy entra no quarto de coleções do Maratona e vê ali a foto da Clara, ou melhor, da Stormfront. Aquele papo dele de que ele só dormiu com ela uma vez e foi superficial não cola. Os dois tiveram um lance forte no passado. Um suel, rolou um clima ali, né? Isso vai ser desenvolvido em Vault Rising. A série vai mostrar exatamente o passado do Soulja Boy com a Stormfront, num período em que os dois eram parceiros provavelmente apaixonados. Soulja Boy versus Sr. Maratona. A luta do Soulja Boy com o Sr. Maratona ficou meio forçada. Fazia muito sentido o Soulja Boy escapar do Maratona. Eu não sei se vocês lembram, mas no episódio anterior, o Soulja Boy não conseguiu pegar o francês. Nesse aqui ele tá enganando um dos caras mais rápidos do mundo. Outro detalhe, nem precisava sair correndo, porque o Soulja Boy tinha lutado com ele e arremessado ele pra longe. Pela lógica, era o Maratona que deveria fugir dali e buscar reforço, qualquer coisa. Em vez disso, com aquele negócio de cena inteira, jogando ator no caminho do velocista, baby oil no chão, gente explodindo. Ficou com cara de sketch de humor mesmo, sabe? Vídeo de humor. No final, o Homelander acorda e pisa na cabeça do Maratona. Lembra que eu falei que nessa HQ o Maratona perde a cabeça quando o Homelander atravessa o avião? Pois é, a série fez o Homelander matar ele do mesmo jeito, cabeça esmagada. Foi a forma que os roteiristas encontraram pra respeitar, né, a morte original do personagem. E ainda tem mais uma informação importante, né? Eles descobrem que o Bombástico tem o V1, mas ainda não sabem onde ele tá. Provavelmente o foco do próximo episódio vai ser encontrar o Bombástico. Tanto o Homelander quanto a galera do Butcher vão atrás dele. Vai ser corrida pra ver quem chega primeiro. A morte da Espoleta. E agora a parte mais triste do episódio. A morte da Espoleta. No fim do episódio, ela claramente se entregou pro Homelander. Depois de ter traído de vez a igreja dela e o reverendo, agora ela jogou fora o bonequinho de Jesus que ela carregava desde criança. Era o último símbolo da fé original dela. E ela jogou no lixo, né? Literalmente, jogou no lixo. O que ela não esperava é que o Soulja Boy tinha falado com o Homelander sobre as dúvidas dela, sobre o conflito interno dela, sobre ela não acreditar de verdade no Homelander como divindade. E aí o título do episódio bate exato, tudo ou nada. Ou acredita de verdade que o Homelander é um deus, ou não acredita. 880. Não tem meio termo no fanatismo dele. A cena é triste demais, né? Homelander tinha mandado ela embora. Ele não ia matar ela. Ele só queria que ela sumisse. Mas ela ainda insistiu em convencer o Homelander de que acreditava nele de verdade. Que era devota dele, mas ele sabia que era mentira. Ele sentia. Lá no fundo, ela ainda tinha Cristo dentro dela. Foi aí que ele enfiou a cabeça dela na estátua de águia, né? O fanatismo da Espoleta foi exatamente o que matou ela. Se ela tivesse aceitado ir embora, tava viva. No fim das contas, todo mundo teve que escolher seguir um caminho. É tudo ou nada. O Soulja Boy abraçou de vez, seguiu o Homelander. A Sábia jogou todos os planos pra Ashley pra ter a lealdade dela. O Butcher aceitou ajudar a Química e a Luz Estrela. Até o Stan Edgar escolheu
escolheu tudo ou nada dele. E como sempre o cara botou respeito, mesmo na frente dos dois caras mais poderosos do planeta, o Stan Edgar manteve a pose. Basicamente ele humilhou os dois. Essa cena é muito parecida com a conversa final que o James Steele tem com o Homelander antes do Homelander atacar a Casa Branca. Nada assusta esse cara. Só tem uma coisa que incomoda o James Steele nos quadrinhos: produto ruim. Provavelmente Stan Edgar deve pensar o mesmo, né? A pergunta que fica é: a temporada final tá entregando tudo que a gente esperava ou tá se perdendo essas brincadeiras? O que vocês acham? Sério, galera, tipo, eu não tô com hate, eu não tô atacando hate. Eu quero que vocês me digam nos comentários o que vocês acham. Galera, é o final de The Boys. Vocês acham que a série tá mandando bem em todos os episódios? Ou será que ela poderia ter investido mais em cada personagem, em cada episódio? É a despedida deles. Pra mim, cada episódio tinha que ser épico. E pra vocês? Já vai comentando aqui embaixo. E não esquece, deixei o link do Fórmula YouTube 2026 aqui embaixo. Obrigado de coração, galera. Tamo junto sempre. Até a próxima. Fui! Uhul!